Olá, ouvintes da Rádio Ecosystem, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do podcast A Vida Pode Ser Mais. Para você que não me conhece, eu sou Andréa Luz, eu sou coach e eu ajudo as pessoas a saírem do piloto automático da vida. O que é isso? É ter uma vida em equilíbrio, com propósito e, claro, muitas realizações. Aqui é um podcast para quem quer sair do lugar, para quem quer evoluir. Aqui não tem desculpinhas, nem os mimizinhos, se a sua vida tá boa ou tá ruim, a vida sempre pode ser mais, ela pode ser sempre melhor. E vamos diretamente ao tema. No nosso último episódio, eu falei muito sobre perfil comportamental. E foi um tema que a galera curtiu de montão. Recebi bastante inbox, bastante comentário. E o nosso tempo foi bem curto, né, para falar sobre perfil comportamental. Para vocês terem ideia, quando vocês fazem um teste, vocês recebem, em média, 36 páginas do relatório que fala muita coisa sobre você. E não dá para a gente falar tudo, né, no nosso podcast, porque é um tempo bem pequeno, e tem muitas coisas que são muito individuais, tem muitas particularidades. Então, aqui eu falo de uma maneira geral. E é isso, como o tema foi muito bem acolhido aí pelos ouvintes, resolvi complementar o tema com perfil comportamental parte 2. Então, se você perdeu o episódio anterior, entra lá no meu site que você vai conseguir visualizar aí o episódio. E vai ter surpresinha assim de novo no final. Aguardem. Quando a gente fala de perfil comportamental, nós dividimos em 4 grandes grupos as pessoas, né? Nós temos o grupo dos comunicadores, dos executores, dos planejadores e dos analistas. Vamos lá, só pelo nome: comunicador, executor, planejador e analista, já soa algo semelhante para você? Você já consegue se identificar de cara? Porém, nem todo mundo é 100% comunicador, 100% executor, 100% planejador ou 100% analista. Não, nós temos uma mistura, sim, dessas características. Porém, tem o que nós chamamos de perfil dominante, que é o perfil que é muito, né, tem a maior porcentagem, as nossas maiores características estão atreladas dentro desse perfil. Vamos lá. Quem são os comunicadores? Os comunicadores, eles são aquelas pessoas extrovertidas, falantes, né? Ou seja, passa de um assunto para o outro com a enorme rapidez, são bastante ativos, ou seja, não gostam de monotonia de jeito nenhum, e por conta de ter esse contato interpessoal, ou seja, as pessoas, ele precisa estar no meio de pessoas, ele se adapta com muita facilidade ao ambiente. Já o executor, ele é uma pessoa ativa, otimista, dinâmica, né? Ele não tem medo de assumir o risco, de enfrentar desafios. E tem aí uma enorme disposição física para a execução mesmo. Por ele ter todas essas características, o torna o executor ali um líder nato. Ele é aquele que está sempre à frente, puxando, querendo executar. Ele tem muita força de vontade e ele é super competitivo, ele adora desafio, adora obstáculos, independência. Então, quando surge algo novo, algo que precisa ser executado, são aqueles que logo levantam a mão, dizendo eu, né, quando procura aí voluntários. É fácil identificar um executor. Nas empresas, geralmente os executores se destacam aí nos cargos de liderança. Já os planejadores são pessoas calmas, tranquilas, prudentes, autocontroláveis. Já diferente dos executores e dos comunicadores, gostam de rotina, gosta de estar com as regras muito bem estabelecidas, né? Decidem sem pressão, então os planejadores, eles decidem, mas sem pressão. Colocou pressão, eles não saem do lugar. Têm um bom senso, são flexíveis
E para o planejador é muito importante saber o porquê que ele está fazendo aquela determinada atividade ou seguindo aquele caminho. Ele não sai saindo, ele não sai fazendo o que tem que fazer sem antes ele criar uma conexão. Em situações emergenciais, os planejadores são ótimas pessoas, porque ele age sempre com tranquilidade. E o último perfil são os analistas, porque eles são pessoas mais cautelosas, detalhistas e super críticos. Seu comportamento com as pessoas é sempre discreto, então o analista está sempre de canto, são pessoas que geralmente são mais retraídas, mais caladas, porém, eles têm uma agilidade enorme e inteligência assim impressionante, consegue fazer raciocínios muito rápidos e olhar o detalhe do detalhe do detalhe, coisa que muitas vezes os outros perfis não conseguem identificar com muita rapidez. Tem habilidade, né, com esse tipo de tarefa, que são repetitiva, detalhista. No caso de improvisação rápida, ele também consegue agir de forma um racional, né, muito rápido, isso é uma boa característica. É bem intuitivo, é curioso, né, gosta de saber sempre mais de diversos assuntos e sempre está procurando oportunidades e apresenta soluções para diversos problemas, porque o analista é super perfeccionista. Então, ele está sempre procurando, né, mais, como fazer melhor. Por que a gente fala de perfil comportamental e por que isso é importante? Porque a partir do momento que você consegue saber qual é o seu perfil, o que você faz de bom, você consegue potencializar essas características para o seu dia a dia. Como eu disse no episódio anterior, não tem perfil certo ou errado, ou perfil melhor ou pior. Tem aquele perfil que está no momento certo, de acordo com as suas características. O grande problema, e a gente vê isso muito nas empresas, é que muitas vezes a pessoa é contratada para um cargo que de repente um perfil comunicador faria mais sentido, que é uma pessoa que precisa criar mais conexões entre as áreas, falar mais, atender o público, e muitas vezes coloca um analista, um perfil analista. Das duas, uma. Ou a pessoa, no futuro, não vai avançar e vai acabar sendo demitida, substituída, porque ela não tem as características da função, ou essa pessoa vai ficar extremamente estressada e ela mesma vai largar de mão, ou o pior dos casos aí, é doente mesmo, muitas vezes ou com depressão ou doenças que realmente o corpo acaba transferindo aí por viver esse momento de estresse. No dia a dia, quando a gente está fora do ambiente, né, corporativo, ou seja, essa análise de perfil é fundamental se você tem uma empresa e está contratando, ou também se você está procurando um emprego para você saber qual vaga você deve aceitar, que tipo de função você está habilitado a fazer ou não, e você também pode se preparar melhor para o futuro, né? O perfil comportamental ajuda muito em todos os tipos de relacionamento. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou casada e de repente eu tenho um perfil e o meu marido tem um perfil totalmente contrário. Algumas atitudes que ele vai tomar, talvez eu fique de implicância com ele, acho que ele está com uma vontade, ou não está fazendo as coisas direito, e ao mesmo tempo ele vai olhar para mim e vai falar assim, e vai começar a falar diversos nomes, falta de interesse, acabou o amor, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que os relacionamentos trazem. E quando, na verdade, o que acontece é que apenas um tem um perfil e o outro tem outro perfil. A partir do momento que o casal conhece
cada um o seu próprio perfil, e conhece o perfil do outro, esse casal provavelmente vai conseguir respeitar mais os desafios e as habilidades. Outra coisa que pode auxiliar é também no convívio de maneira geral, né? Então você consegue entender os seus colegas de equipe no seu trabalho, como eles agem, os seus amigos, e você começa a entender e aí acaba tendo menos julgamento e menos cobrança. Então, o perfil comportamental ajuda em todos os sentidos. Ajuda quando você tem que contratar uma pessoa para sua empresa e encaixar ela na função correta. Ajuda quando você não contrata, mas você trabalha com equipes, então você já sabe como acionar cada um. Ajuda no relacionamento, né, de casal, então as pessoas conseguem se entender melhor, ou você consegue, no relacionamento familiar, você consegue entender melhor como o seu filho age, né, como ele raciocina. Todos os perfis têm as suas características, têm as coisas que o perfil gosta e as coisas que o perfil não gosta. Os comunicadores, que são aqueles extrovertidos, falantes que eu falei, o que eles gostam? Eles gostam de não ter rotina, então coloca um comunicador para fazer todo dia a mesma coisa, é a morte para ele, ele não gosta de rotina. Ele gosta de autonomia, né? Então, em algum momento ele gosta de ter a independência, fazer o que ele quer, do modo que ele quer. E ele adora trabalho em equipe. Então, não coloque um comunicador para fazer algo sozinho. Ele precisa de estar no meio das pessoas. O que o comunicador não gosta, né? Ao contrário aí do que eu falei, ele não gosta de muita rigidez. Então, se você der muitas regras para ele, ele vai cair fora. Ele não gosta de monotonia, como eu já disse, todo dia fazendo a mesma coisa. E ele não gosta de falta de reconhecimento. Se o comunicador chegar em algum lugar e passar despercebido, é a morte para ele. Ele gosta de ser reconhecido. Ele gosta de fazer parte. Como que ele faz isso? Se comunicando. Então, essa é a melhor característica. É ruim ser comunicador? Não. Ele é uma ótima pessoa para fazer trabalho em equipe, para usar persuasão, para fazer com que o outro aceite as ideias dele. Então, como vocês podem perceber, tem coisas boas e coisas ruins de cada perfil. Os executores, que são aqueles mais competitivos, né, aqueles que gostam de partir para ação logo de cara, o que eles gostam? De desafios. Se você coloca ele em algum lugar que não tem desafio, não tem risco, que ele não possa ser líder, ele não vai evoluir. Porque ele não gosta de processo lento, né? Ele não gosta de não ter autonomia. Esses são os executores. Já os planejadores, que são aqueles mais calmos, gostam de saber o como, o que eles gostam? De rotina, planejamento, como o próprio nome já diz. Então, se você colocar ele num ambiente onde ele não consegue enxergar o começo, o meio e o fim, ou em algum lugar que ele tem que estar a todo momento improvisando, ele vai ficar estressado, né? Ele não vai se adaptar. Já os analistas, que são os detalhistas, os perfeccionistas, né, o que eles gostam? De método. Eles gostam de sempre repetir as coisas, mas eles gostam também de sempre buscar alternativas de melhoria, porque eles sempre estão buscando a perfeição. É disso que eles gostam. E o que eles não gostam? De pressão, né? Eles não gostam de falta de segurança, porque eles já gostam de método e repetição, justamente porque toda vez que ele puder fazer aquela coisa, ele vai ter a segurança e vai poder melhorar.
Ele vai repetir de novo, ele vai ter a segurança de algo que ele já fez e melhorar. Se você coloca ele num ambiente ou numa atividade onde ele não tem essa repetição, ele não tem essa segurança, ele não vai conseguir caminhar. E aí eu volto a dizer, há perfil melhor ou pior, certo ou errado? Não, não existe. O que tem é quem você nasceu para ser. Todos os perfis têm o seu lado bom e o lado ruim. Quando você se conhece melhor, você consegue saber mais os seus limites e ficar bem atento, bem lúcido, né? Por exemplo, os comunicadores, eles são ótimos para conversar, para interagir, mas eles precisam ficar atentos, porque muitas vezes eles podem ficar conversando e não fazer o que tem que fazer. Ou então, muitas vezes, ele pode prometer um monte de coisa, mas colocar a mão na massa e executar, ele não consegue fazer. Os Partir para ação, executores para são iniciar algum ótimos projeto. para fazer acontecer, mas muitas vezes eles não olham o detalhe, eles vão direto para a ação. E com isso, podem assumir riscos desnecessários, então também precisa ficar atento. Os executores são aqueles que pulam de cabeça em qualquer coisa que eles façam. E em algum momento eles podem quebrar a cara, né? Então é preciso ficar atento quando você vê que seu lado aí muito executor está exagerado, você reduz aí um pouquinho. Já os planejadores são ótimos para conseguir enxergar o começo e o meio e o fim. Mas muitas vezes eles podem ficar sem enxergar o começo, meio e fim e não partir para a ação. E muitas vezes, a gente sabe que em alguns momentos da vida a gente não consegue ter totalmente esse controle em mãos. Então, o planejador ele precisa observar quando ele vê que não consegue ver todo esse 360 graus que ele exige, ou ele precisa ter algumas atividades que vão trazer mais segurança, ou entender que ele não vai ter 100% de controle e tem que relaxar. Ele tem que assumir também alguns riscos. O planejador ele não gosta de assumir risco, ele sempre fica em cima do muro. E já os analistas são super detalhistas, super ótimos quando tem que fazer algo que exige um pouco mais de inteligência, um olhar mais crítico. Mas é preciso também tomar cuidado, porque os analistas são programados para encontrar erros, eles são super perfeccionistas. Então, ou seja, eles podem estar sempre procurando erro, sempre procurando erro, sempre procurando erro, porém nunca executar, porque nunca vai estar perfeito. E aí, conseguiu identificar melhor o seu perfil? Se não, eu tenho aqui, como eu disse, aquele presentinho bacana que eu fiz no último podcast. Então, primeiro aí, anote meu nome para você me procurar em alguma rede social. Ou se você colocar na busca do Google, ou se você colocar no Facebook ou no Instagram, procure como andrealuz.coach. Me encontrando, né, você vai me mandar um inbox. E se você mandar um inbox para mim dizendo eu quero, eu vou dar de presente para você uma análise de perfil comportamental completa e individual. E, além desse relatório, eu vou ter uma sessão com você. Então, você vai ficar ali comigo 1 hora, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre o seu perfil e sobre as suas pretensões para o futuro, né? Suas metas e como a gente faz essa conexão super bacana das suas habilidades versus aquilo que você deseja. Então é um presentão. Entra lá na minha rede social, manda um inbox para mim dizendo eu quero, que você vai ter esse presentão aí que hoje no mercado não custa menos do que R$ 500, uma análise de perfil mais essa sessão comigo aí de devolutiva. Mas atenção, essa promoção, esse presente, né, vai ser apenas para os 3 primeiros que me mandarem essa mensagem.
Vale a pena correr, porque na semana passada, quando eu fiz o último podcast, eu fiz também dei esse presente e surgiram mais que 3 pessoas, muito mais. Infelizmente, alguns aí ficaram de fora. Então, vale a pena correr. Já manda lá a mensagem. Eu quero que você pode ser um dos ganhadores. Gostou de saber mais sobre perfil comportamental? E é isso aí, chegamos ao final de mais um podcast A Vida Pode Ser Mais, na Rádio Ecosystem. Lembre-se, você é quem nasceu para ser. Potencialize os seus pontos fortes e conquiste tudo aquilo que você deseja na vida. Muita força, muita luz para você e até a próxima. Tchau!